Olá, galera, tudo bem? Aqui, professor Mário Vitor, Geografia. Na nossa aula de hoje, a gente vai compreender como é que funciona as relações do imperialismo, do neocolonialismo e as dominações territoriais que marcaram principalmente os séculos 19, 20 e, de certa forma, também o século 21. É, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar na Revolução Industrial. Vamos pensar no seguinte: como é que essa Revolução Industrial marcou profundamente o nível de desigualdade entre os países? O que os países que tiveram a hegemonia da Revolução Industrial, o que esses países fizeram contra os países que não faziam parte desse mesmo bloco e que funcionavam meramente como países fornecedores de matéria-prima? Vamos pensar então no contexto dessas palavras: imperialismo, neocolonialismo. Como é que funciona isso? Como é que se dá isso? Pessoal, vamos seguir em frente. Aqui nesse primeiro slide, a gente tem então esses domínios, o imperialismo, o neocolonialismo, e é onde aparecem dois grandes continentes, mas eu quero dar ênfase para para o africano, o continente africano. A África é um continente, do ponto de vista dos recursos naturais, riquíssimo. E é essa riqueza que foi objeto de desejo por parte dos países que detinham as máquinas. Porque a Europa, embora tivesse a tecnologia, eles eram, de certa forma, pobres em determinadas áreas de logística de recursos energéticos, eles eram pobres em determinadas riquezas minerais naturais, e aonde eram ricos, que eram parte dos países do continente africano, passaram então a serem aí sequestrados por esses interesses, de forma a ter severos problemas socioeconômicos ao longo desses séculos aí, 19, 20 e perdurando aqui no século 21. Bom, para iniciar esse conteúdo, a gente sabe que o mundo, né, os países, eles possuem uma grande diversidade cultural. A história das civilizações promoveu intensas migrações, conquistas e contatos entre os diferentes povos, né? Isso ao longo dos tempos, ao longo dos séculos aí. Como resultado, o mundo atual apresenta uma enorme diversidade cultural, étnica e religiosa. O Brasil, por exemplo, como vocês já estudaram lá no conteúdo, principalmente do sétimo ano, na geografia do Brasil, a gente tem uma relação muito forte com a diversidade por conta da miscigenação, né? A miscigenação, essa palavra que significa mistura. Então, na nossa composição, enquanto povo brasileiro, a gente tem as matrizes africanas, europeias, indígenas, que nos torna aqui um país multiétnico, um país com grande diversidade, né? E essa diversidade, ela fortalece a sociedade ou ela enfraquece a sociedade? O que vocês acham? O que vocês pensam nisso? Falei uma coisa, falei outra coisa, e agora chegamos na parte da Revolução Industrial. Bom, o que acontece, gente? A Revolução Industrial, que começou lá na Inglaterra, lá na Europa, ela teve, e tem até hoje, mas naquele período ela teve profundas transformações no espaço geográfico. Espaço geográfico é o espaço da relação do homem com o seu meio. E essas transformações do espaço geográfico trouxeram uma relação de sociedade que se mudou muito, que se configurou e se reconfigurou bastante até os dias atuais. As sociedades passaram então a serem chamadas de sociedades industriais, urbanas industriais, justamente pelo apelo industrial que se tem em relação a esse acontecimento lá no século XVIII. Começou na Revolução Industrial, século XVIII, e durante os séculos, durante os períodos, até a atualidade, vem numa constante transformação do ponto de vista urbano e
industrial, né? Então, lá no contexto, no iniciozinho, no século XVIII, a gente teve uma produção, né? Uma produção em larga escala, uma produção que se faz em larga escala tem o objetivo de escoar essa mercadoria também em larga escala. E para que isso aconteça, há uma necessidade de mercados consumidores. E aí começa essa transformação na sociedade, entre quem vende, entre quem consome. A transformação do espaço começa a acontecer de uma forma bastante intensa. Essa intensidade vai gerar um cara chamada urbanização. Então a gente tem o crescimento das cidades, a gente tem a relação do êxodo rural, das pessoas que saem do meio rural até chegar nas cidades. A gente passa pelo fator da tecnologia, né? Então as invenções começam a aparecer, telégrafo, telefone, trem a vapor, as tecelagens, as máquinas variadas que tiveram naquela época, que deram origem, né, até as máquinas atuais, uma linha sucessória da tecnologia. E o sistema como um todo, o sistema econômico vigente, só se fortalece, né, o capitalismo. Então, a expansão do capitalismo industrial. Saímos do capitalismo comercial, lá das grandes navegações, e a gente vem para esse capitalismo industrial, com marcas profundas na concentração de riqueza e o surgimento de novas classes burguesas, novas ascensões das elites sendo formada por conta aí dessa revolução industrial. E aí, olha só como é que uma coisa vai levando a outra, né? Por que as potências buscaram novos territórios? Então, as grandes potências começaram, já não são mais nas grandes navegações, os países já estão independentes, a maioria, boa parte deles já estão independentes. Mas, por que que as potências buscaram explorar esses novos territórios? E aí a gente tem uma explicação bem objetiva aqui. Com o crescimento industrial, a produção europeia superou a demanda, sua própria demanda, fazendo com que a expansão fosse muito necessário para a manutenção de todo o sistema. Então, essa expansão, para que garantir essa expansão das indústrias, das produções em larga escala, fez com que tivesse um novo tipo de exploração dos países. Isso deu o nome de imperialismo. Olha como é que marcou, olha como é que esse imperialismo conseguiu se perpetuar. Primeiro, através das matérias-primas, né? Na obtenção de recursos mais baratos, como o carvão. Lembrem aí, a primeira revolução industrial foi marcada pela fonte de energia do carvão mineral. Esse carvão ele era bastante utilizado como fonte de energia. Depois a borracha, o marfim, aí já envolve os animais, elefantes, né? E minerais preciosos, no caso o Brasil, muito forte nessa relação, para alimentar as fábricas europeias. Mas aqui, nesse contexto aqui, já não é mais o Brasil mandando ouro que nem fazia lá com os portugueses. Aqui já vamos falar um pouco mais do continente africano em si. Além da matéria-prima, esse imperialismo buscava a mão de obra barata, né? Explorar populações o máximo que esse sistema desse conta, com uma força de trabalho, um custo mínimo, visando sempre o aumento dos lucros dessas potências, dessas empresas aqui. Lembrei que eu falei dos mercados consumidores, que aqui vem como novos mercados. Então, encontrar consumidores para os produtos industrializados. Imaginem só, uma empresa que faz pincel, caneta, uma empresa que faz garrafa. Qual é o objetivo dessa empresa que faz garrafa, dessa empresa que faz pincel em fazer esses produtos? Qual é o objetivo? Vender. Se elas fabricam 1.000 garrafas, 1.000 canetas, é vender essas 1.000. Se produzem 10.000, 100.000, é vender esses 10.000, 100.000. E para vender, você precisa de ter mercados cada vez mais que consumam esses produtos, mercados consumidores. Então, esses novos mercados, eles foram cada vez mais, vamos dizer, encontrados à medida com que essa expansão por conta da industrialização, da Revolução Industrial, fosse acontecendo. E todo esse dinheiro que eles iam acumulando, uma boa parte deles, eles iam aplicando esse dinheiro aí para que tivesse o máximo de retorno com retorno econômico, né? Com esse dinheiro aplicado dentro desse sistema aqui
envolvendo matérias-primas, mão de obras, novos mercados. E aí, um conceito-chave para a gente definir o que é o imperialismo. É uma política de dominação econômica. E essa política ela visa grandes potências que vão explorar regiões mais vulneráveis, regiões mais fracas no planeta. E aí a gente tem uma expressão aqui, né? A partilha do mundo, o neocolonialismo, porque nós não estamos mais nas grandes navegações, por isso que esse neo, esse novo, e a partilha do mundo. O capitalismo financeiro, como é que vai acontecer isso? Acho que com a chegada dos bancos, finanças, os bancos. Então, no final do século XIX, bancos, as indústrias, elas passam a fazer parte da mesma corporação. Eles se tornam integrados, eles formam o que chamamos de conglomerados. E essa fusão aqui potencializou ainda mais o capitalismo e impulsionou a expansão desse sistema para o mundo inteiro, né? Então a gente teve aí o surgimento da bolsa de valores, o crescimento dos investimentos, a formação dos monopólios, a expansão internacional dos negócios, as multinacionais começando a acontecer aí e cada vez mais a busca por novas áreas de influência geopolítica. Geopolítica são as relações de poder, no caso, relações de poder econômico, né? Político e econômico. E o que foi esse neocolonialismo? Eles tiveram uma pretensão dessa partilha do mundo aí de partilhar o continente africano entre essas potências aí. O continente africano que era riquíssimo, era cheio de riquezas, e essas riquezas serviam como base para abastecer as indústrias lá na Europa. Então tá aqui, ó, o neocolonialismo foi o processo de dominação da África, Ásia e Oceania pelas potências industrializadas entre os séculos XIX e XX. É que a gente tem a base dos primeiros países envolvidos, né? E o grande sentido disso tudo para eles era expandir o poder econômico. E aí eles se juntaram lá, esses grandes países aí, França, Itália, Alemanha, eles se juntaram para decidir o seguinte: vamos partilhar no continente africano. Cada um aqui vai explorar como bem quiser o continente africano. Então tá aqui o continente africano. E aí lá na Alemanha eles se juntaram e deram o nome desse grande encontro de Conferência de Berlim. E aí essa Conferência de Berlim reuniu essas potências para eles decidirem que cada um ia explorar, o que cada um ia fazer, o que cada um ia ter como base de definição e exploração dos recursos. Então eles começaram a criar fronteiras artificiais, né? As divisões foram traçadas no mapa com uma régua mesmo, ignorando completamente a distribuição dos povos, etnias e culturas locais. Eles não tiveram o menor cuidado nem fazer isso aqui, fizeram de qualquer jeito, só para atender os interesses deles mesmo. Aí a gente teve aqui essa expressão partilha da África, porque esse evento ficou conhecido como um dos maiores atos de injustiças geopolíticas do mundo, cara. Eles partilharam o continente africano como se fossem deles. Olha que absurdo. E aí, para eles, para esses países, até hoje, estamos em 2026 e até hoje eles sofrem essas consequências, esse legado, essa herança maldita dessa Conferência de Berlim. Então, temos hoje na África inúmeras guerras civis, instabilidades políticas, seríssimos problemas de segurança, seríssimos problemas de segurança alimentar, seríssimos problemas políticos, econômicos, por conta dessa Conferência de Berlim. Eles conseguiram explorar o continente africano, levar as riquezas daqui, sobretudo minerais e carvão, mas deixaram rastros de subhumanidade tremendos que repercutem até os dias de hoje. E aí, dentro dessa conferência de Berlim, eles tiveram aqui essas estratégias para fazer isso. Primeiro, dividir e dominar, né? Então, eles estimulavam até que tribos rivais, tribos étnicas, comunidades étnicas se enfrentassem para que eles pudessem se enfraquecer, né? Se enfrentando, eles iam se enfraquecer e depois eles poderiam explorar ainda mais o território.
Depois de dividir e dominar, tinha essa chamada missão civilizatória, que era uma justificativa que que os países europeus tinham na falsa ideia de superioridade cultural, querendo impor o seu idioma, seus costumes nas populações africanas locais. E por último, né, esse na base da força, o controle militar. Então, o uso abrupto da força para garantir os interesses deles, né, as conquistas dos territórios, vigiar qualquer tipo de monitorar qualquer tipo de revolta que eles pudessem encontrar por parte da população, eles iam lá e reprimiam com força militar. E isso fez com que eles tivessem seríssimos problemas, os povos africanos, né? Vamos seguir aqui. Como eu falei, boa parte das consequências do continente africano, a gente teve várias separações étnicas, né? Famílias e comunidades inteiras foram divididas, foram separadas. A gente teve inúmeras, até hoje, guerras civis aqui, com problemas principalmente voltados para a parte de segurança alimentar, a parte econômica. As guerras civis marcam de forma triste boa parte dos países africanos. E com isso vai gerar, claro, uma instabilidade política. Qualquer tentativa de governo de tentar melhorar lá vai sofrer golpes porque existem outros grupos que não querem e essa bagunça teve essa origem histórica e a instabilidade política lá ela é constituída muito por essa ausência de identidade desse povo, né? É como se fosse uma terra de ninguém, cara. Então, boa parte dos povos africanos eles ficam à mercê aí da, dos interesses europeus e com o passar do tempo eles ficaram à deriva política, à deriva econômica. Parte desses países eles contam com ajuda internacional, né? Sobre tudo, desde remédio, medicação, médicos, alimentação. Então é muito triste essa situação, muito triste o que houve com o continente africano. E lá no continente africano, eles tiveram, por influência das potências europeias, a plantation, né? Que era um sistema agrícola onde os colonizadores eles plantavam, eles cultivavam um gênero agrícola e esse gênero agrícola era sempre para exportação, nunca para alimentar a população local e que boa parte das vezes era uma mão de obra que era escrava ou semi-escravizada, né? E isso fazia com que é, a produção sempre fosse voltada para o mercado externo, nunca para o mercado interno. Após a independência, muitos países continuaram exportando matéria-prima barata e importando produtos industrializados. Quando você importa muito produto industrializado, é porque você não tem condição de fazer o seu, e isso revela uma falta total de desenvolvimento econômico desse país, compreende? Então, isso é algo muito sério. Tão sério, que, olha lá, na África do Sul desenvolveram o apartheid, né, que foi um regime segregacionista, onde a segregação era racial, e isso era legal, onde brancos e negros eles eram separados. A população branca tinha seus direitos plenos e a população negra tinha os seus direitos restritos de forma intencional. Isso tudo legal, tá? Então, desde moradia, transporte, etc., educação, tudo isso era separado, era segregado entre brancos e negros. E só foi acabar em 1994, com a eleição do presidente Nelson Mandela, uma figura mundial aí que lutou muito contra o apartheid, foi preso, inclusive ficou muito tempo preso. Enfim, as, a população africana, pessoal, ela teve ainda condições mínimas, mas teve de uma certa resistência, né? Apesar de séculos de dominação, os povos africanos preservaram suas tradições, alguma identidade, né? Porque a África, por parte de alguns países, eles têm uma diversidade cultural muito forte, muito forte. Milhares de grupos étnicos, às vezes,
no mesmo país, né? Centenas de idiomas ou sub-idiomas, eles têm tradições religiosas, enfim, você tem ali uma resistência muito forte mesmo. E aí a gente tem algumas tribos aqui de destaque, como os Maasais, lá no Quênia, Tanzânia, os Iorubás, na Nigéria, os Tutsis, em Ruanda, os Zulus, na África do Sul. A gente tem essa figura aqui do Pantera Negra e a valorização da cultura africana, né? Esse foi um filme, Pantera Negra, da Marvel, famosíssimo, se tornou um fenômeno cultural ao retratar a África, né? Então você tem características aqui de vestimentas, os adereços, as referências. Então foi um filme para ampliar a identidade negra vinculada ao continente africano. Muito interessante. E aqui, pessoal, na dominação da Oceania, falamos muito sobre a dominação africana e na dominação da Oceania também ficou bastante evidente, né? Os europeus, eles chegaram na Oceania, vamos dizer assim, foi o último continente a ser explorado pelos europeus. Os ingleses, principalmente, exploraram demais a Austrália, a Nova Zelândia, e aí os indígenas lá da Oceania perderam suas terras em prol a uma imposição cultural praticada pelos ingleses, religião, idioma, os costumes e as doenças que os ingleses trouxeram para esses povos da Oceania dizimaram boa parte da população nativa indígena local lá na Oceania. Olha só quanta de barbaridade que esse neocolonialismo fez, nesse caso com a Oceania. E aí a gente tem aqui os povos, né, os maiores da Nova Zelândia, são povos originários, né, eles representam uma resistência cultural muito forte e é um barato vê-los até os dias de hoje. Tem vários vídeos na internet desses povos, muito legal de ver. Tem a dança famosíssima deles, a haka, que é a dança guerreira, uma dança tradicional, um símbolo nacional muito legal. Eles têm muito orgulho disso. Busquem vídeos no YouTube que vocês vão perceber aí do que eu estou falando. Muito interessante. E aí a conclusão que a gente pode chegar, gente, é que assim, a Revolução Industrial, ela, ao se realizar, ela vai fazer com que haja uma dominação europeia, sobretudo a África e a Oceania. Vai gerar esse neocolonialismo, vai ter um monte de impactos aqui, e, de certa forma, o que contrapõe isso é a resistência cultural de povos que tentaram preservar as suas identidades, né? E aqui eu trouxe uma reflexão aqui no final, como podemos combater preconceitos e valorizar a diversidade cultural em nossa sociedade. E aí essa reflexão final tem a ver lá com a parte do Brasil, nosso país, que eu coloquei para nós. Porque se a gente tem, nós, Brasil, as nossas características de sermos uma sociedade diversa, com muita miscigenação, a gente consegue compreender, né, essa reflexão de como podemos combater os preconceitos e valorizar a diversidade cultural já na sociedade global, né? Como é que a gente pode fazer isso no nosso dia a dia? E para finalizar, gente, trouxe aqui duas questõezinhas para vocês, já tem um gabaritozinho aqui, mas olha lá. A Conferência de Berlim ficou conhecida como uma partilha da África. Sobre esse evento, é correto afirmar que o quê, gente? Olha lá, aqui, né? As potências europeias dividiram o continente africano entre si, ignorando povos e culturas locais. Na questão 2, o neocolonialismo do século XIX foi impulsionado pelo crescimento industrial europeu. Qual alternativa abaixo não representa uma razão para as potências buscarem novos territórios? A única aqui, né, gente? A única coisa que eles não queriam era promover a democracia e a igualdade racial nas colônias. Isso que eles não queriam. Todas as outras barbaridades foram o que eles fizeram. Gente, obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e até a próxima. Tá? Obrigado, gente. Até.